esse momento. Aqui para todo mundo ver. E contemplando essa luz, nós podemos estar também no nosso coração, em casa e onde você está, pedindo esse Espírito de Deus que se faça presente em nós. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós. E na posição para a gente respirar, nossos pés no chão, vamos fechar nossos olhos e vamos inspirar e expirar essa presença, esse ar, esse fôlego de Deus que entra dentro de nós e que move a nossa vida. Então vamos fechando nossos olhos, deixando nos acalmar, levando esse ar que é Deus que entra em nós, trazendo essa vida, fazendo essa vida pulsar. E vamos deixar nos transformar, modelar com essa luz de Deus e com essa respiração, esse ar que traz vida, que renova a nossa vida, que faz-nos ser cada vez melhor, cada vez mais gente, cada vez mais humano, mais humano. Respiremos um minuto de silêncio, fazendo essa nossa meditação. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós. E aqui uma chuvinha fina, tranquila, mansa, delicada, está caindo nesse momento. Então, que essa chuva também, da bênção de Deus, da presença, do amor de Deus, caia também nos campos de cada uma de vocês que está conosco aqui, que enche a casa de vocês de todo esse carinho de Deus que vem nesses pingos de chuva, nessas gotas serenas, nesse amor que transforma e que traz vida. E agora nós passamos a palavra para o Padre Parcifal, que vai dar continuidade a esse momento. Seja bem-vindo, Padre Parcifal, e é contigo agora. Olá, boa noite, irmã Ilza. Boa noite a todos que estão aí. Vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês.
né? Estou vendo aí o Carlos Caldeira, estou vendo o Jorge Nelson, estou vendo aí a Tete, a Ilene, estou vendo muita gente, graças a Deus. Então, eu vou só pedir a ajuda da irmã Ilza para me dizer se está ouvindo bem o que eu estou falando. Né? Está ouvindo, irmã? Sim, sim, Padre Parsifal, tá tranquilo, pode continuar. Ok. Então, houve um problema técnico e foi formatado o computador e esqueceram de ativar a câmera. Então, nós vamos trabalhar com a fala e eu vou ver se eu consigo apresentar aqui para vocês o conteúdo, porque aí fica mais fácil, né? Já que não me vê, vamos ver se pelo menos dá para ver o conteúdo. Deixa-me... Apareceu aí? Sim, Sim, né? sim. Então é o seguinte, qualquer hora, irmã Ilza, pode interromper, tá? Para dar um feedback da comunicação também. Eu sou o padre Parsifal, eu moro em Timóteo, aqui no Vale do Aço, mas sou de Petrolina, Pernambuco. Conheci a irmã Graciema desde criança por lá e sempre trabalhei nessa área das terapias, do meio ambiente, da medicina natural. Hoje eu trabalho mais na área da psicologia, mas continuo também acompanhando algumas pessoas na área da medicina natural ou das terapias naturais. A conversa de hoje é sobre as 7 portas, eu chamo sete portas da saúde. A irmã, eu acho que ela, não sei se é 7 portas da felicidade que ela chama, ou 7 portas da vida, eu sei que são 7 portas, né? Cada uma porta nos levando à plenitude da vida, que é a própria vida. E a gente começa com o olho, porque nós temos um olho e, segundo os iridólogos, o olho revela na nossa vida a doença, tanto a doença física como, por exemplo, se alguém quebra uma perna, um braço, ou se é retirado algum órgão, um rim, isso fica registrado na nossa íris. Eu creio que vários de vocês já devem ter ouvido falar disso, já devem ter feito alguma consulta com algum terapeuta holístico sobre isso. Então, eu começo com o olho, né? Porque ele é a referência do bem ou do mal-estar de toda a nossa vida, nessa segunda porta, nessa nossa conversa de hoje. O olho, ele revela o grau de intoxicação que nós também temos em algum órgão. Quanto mais aquele órgão está intoxicado, existe uma parte do nosso olho que vai estar mostrando essa intoxicação onde que ali está, para que se façam os procedimentos de desintoxicação o mais natural possível. Também o olho revela a nossa fragilidade, ou a fragilidade de algum membro. Algum membro do nosso corpo não precisa estar danificado. Só pelo fato dele ser mais frágil, o olho nosso já revela, como o fígado, o baço, o pulmão, os rins, o útero, a próstata, qualquer órgão nosso, todos os nossos órgãos, eles estão completamente interligados. E o olho é uma síntese dos nossos órgãos. O nosso olho, ele é como se fosse também o universo. Tudo que está no universo, que está fora
do nosso organismo também está dentro de nós, e isto é revelado pelo olhar. Então, do ponto de vista físico, teve um problema de saúde, o olho revela. O olho pode não detectar exatamente qual é o problema, mas ele detecta que tem um problema ali para a gente poder tomar fazer o nosso acompanhamento, o nosso tratamento e receber alguma orientação. Do ponto de vista psíquico, o olho também revela as doenças como a depressão, quando o olho está muito opaco, sem brilho, quando temos um olhar para baixo, lágrimas, medo, ansiedade, euforia, e também quando somos especialistas em mentiras, o nosso olho é ele quem primeiro revela a seriedade das coisas das quais nós estamos falando. Toda pessoa que tem no olhar alguma dessas marcas de obscuridão, de um olhar sem muita firmeza, isso logo a gente percebe quando a gente está diante de uma pessoa desequilibrada, uma pessoa doente, uma pessoa complicada. Vocês têm essa experiência, né? Na nossa vida prática, todo mundo, todos nós, temos a experiência do perceber a pessoa pelo olhar. A gente vê a pessoa e diz, olha, você hoje não está bem. E a gente sabe disso graças ao olho que nos revela. Então, o nosso olho, que é essa segunda porta, o nosso olho, ele é fundamental, a saúde dos olhos é fundamental para que a gente tenha o restante do nosso corpo também saudável. O olho de uma criança, por exemplo, é um olho mais ou menos assim. A criança, ela tem um olho saudável. A esclerótica, que é essa parte branca do olho, veja que aqui está bem clara, sem nada de vermelho, sem nenhuma mancha. A criança está com o olho vivo, brilhante. Por quê? Porque pela própria idade, ela não passou ainda pela grande dificuldade que os adultos, os mais idosos têm. Então, esse olho aqui é o olho de uma criança que revela a saúde dela. E como diz a Sagrada Escritura, né? A lâmpada do corpo é o olho. Nós temos essa passagem lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, tá? E é isso. Então, o olho revela a saúde e o bem-estar de uma pessoa saudável, uma pessoa bem equilibrada, bem harmonizada. Depois, nós nos deparamos com o olhar de pessoas que têm problema de saúde. Se vocês olharem esse olho, e agora eu pergunto aí para a irmã Ilza se a seta está mostrando uma mancha branca bem nessa região, aliás, uma mancha mais escura. Está mostrando, irmã? Tá sim, padre. Ótimo. Tá sim, olha, como é que a gente sabe que essa pessoa tem saúde ou um problema de saúde? São várias as características desse olho. Veja que nessa parte, esse marrom, está um marrom bem mais escuro. No mapa da iridologia, nós vamos encontrar pessoas que têm problema do lado, mais do lado direito do cérebro, para este olho aqui. Então, toda essa parte de, talvez, de ouvido, a parte de faringe, a parte de garganta, a parte do pescoço, está tudo aqui já mostrando que essa pessoa tem problema nessa região
porque ela está mais escura, ou ela está com essa região muito infeccionada, ou ela tem uma lesão de maior complexidade, que precisaria de fazer um exame, ou ela está com esses órgãos muito intoxicados e o olho revela. Então, essa mancha marrom, ela não é característica de uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem problema de saúde e que precisa estar se tratando. E veja também que é uma pessoa já mais idosa ou mais adulta, a esclerótica dela já aparece mais vermelha, já com uns veios ou umas veias passando pela parte branca do olho, o que mostra também algumas dificuldades de circulação, tá? Mas isso tudo não é para dar aula de iridologia. Isso tudo é para mostrar que o nosso olho revela a nossa saúde. Nós temos aqui um outro olho que vocês devem observar. Esse olho aqui, a mancha já está para baixo. Eu vou lembrar que aqui, ó, a mancha está para cima. O problema de saúde do lado é na região do pescoço para cima. Aqui, a pessoa já está com problema da parte inferior para baixo, da cintura para baixo, ou da região do umbigo para baixo. Toda essa região aqui, ó, bem mais escura. Ela pode ter problema de rins, pode ter problema das pernas, do joelho, até chegar no pé. Está todo comprometido o organismo dessa pessoa, tá? Ela também precisa fazer um tratamento natural, uma intervenção médica, fazer uma investigação para ver o que realmente está acontecendo. Mas o olho já deu sinal, porque ele não está um olho com uma cor uniforme. Olha aqui esse olho. A pessoa está como se tivesse um anel branco, tomando conta da íris da pessoa. Porque essa parte branca é o que a gente chama de esclerótica. A parte colorida é a íris. E a pretinha lá no centro do olho é a pupila. Então, essa pessoa, nas bordas da íris, ela tem como se um anel branco ou embranquecido, que pode estar indicando o excesso de gordura no sangue da pessoa, tá? Entre outros problemas que ela pode ter, que vai desde a catarata até mesmo um problema de circulação, de varizes, de veias, o que compromete muito a saúde da pessoa. Então, nosso olho, ele também revela a qualidade de vida como um todo. Mas o olho também, ele revela o medo, né? Uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa num estado de incerteza muito grande. É o olho que vai mostrando aí a saúde mental das pessoas. Ou ela também pode ter um olhar agitado, o que a gente chama olhar lunático, a pessoa com o olho todo arregalado, ou algumas coisas ela prefere não ver com os dois olhos, porque o cérebro dela, a mente dela, não está muito legal. Na iridologia, a gente tem alguns tipos de personalidades também que mostram não somente o estado de saúde físico ou mental da pessoa, mas até mesmo o próprio comportamento da pessoa. Em várias empresas dos Estados Unidos, da Europa, em vários lugares do mundo, na Alemanha, já se faz seleção de pessoas a partir da íris, porque a íris revela o comportamento da pessoa. Então, se você olhar aqui essa íris, ela tem como se uns buracos, umas pétalas de flores em vários cantos. Olha aqui,
essas lacunas, vamos dizer assim, que tem de todo tamanho, mostra que a pessoa ela é de uma íris tipo flor. É uma pessoa, e por ser uma pessoa tipo flor, ela é uma pessoa criativa, é uma pessoa alegre, mas é também uma pessoa eufórica, é uma pessoa frágil e é uma pessoa carente. As pessoas que têm esse tipo de personalidade, esse tipo de comportamento, elas sempre têm que ter alguém para dar carinho, porque uma flor, ela sempre precisa de água e sempre precisa de alguém cuidando do jardim para ela ficar bonita, senão ela não fica bonita. Assim, são pessoas que têm esse tipo de olho ou esse tipo de íris. Mas também não é tema da nossa conversa de hoje, é só para dizer que existe esse tipo de personalidade no nosso olho. Depois nós temos um outro tipo de comportamento, que é uma pessoa que a gente chama tipo corrente. A corrente, lembrando, sobretudo, a água que corre, nada segura. É uma água, né? Você canaliza a água, você faz uma barragem, a água sobe, passa por cima do muro, dá uma volta, mas ela vai onde ela quer. É um tipo de pessoa insistente. E também, assim como a água, ela produz muito, mas também como a água corrente, ela destrói, ela é um arraso na vida de qualquer pessoa. É um tipo de olho que você não percebe aqui, tem mais como se fossem linhas juntas uma da outra. É um tipo de comportamento que a gente chama corrente. Depois, nós vamos encontrar também pessoas que o olho vai mostrar tensão nervosa. Ela tem que tomar muito Rivotril, né? Tem que tomar muito remédio calmante para poder dormir um pouco, e mesmo assim ela dorme pouco. E isso aparece quando, na íris da pessoa, a gente detecta quando ela tem tipo uma linha, um anelzinho mais claro em torno da íris. Olha, um anel claro aqui, um outro aqui tem uns 2 ou 3 anéis. Isso revela pessoas com muita ansiedade. Ela come muito, ela bebe muito, ela fuma muito, ou ela conversa muito, toda hora tem que estar no telefone, toda hora no zap, ela não consegue ficar muito parada porque ela é ansiosa o tempo todo. Agora, falando propriamente do sol, né, da porta, tem um grande cantor e compositor, já falecido, mineiro, chamado Zé Martins, ele canta aquela música, abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem, deixa o sol entrar e o vento falar, eu te quero bem. E agora é que nós vamos, a partir dessa janela da vida, é que a gente vai conversar sobre o sol, tá? Conversar sobre o sol, porque o olho é a nossa segunda janela no nosso corpo humano, ele tem que estar aberto para a luz, aberto para o dia, aberto para as coisas, e vamos ver então os benefícios que o sol traz para aqueles ou aquelas que querem ver um mundo melhor e diferente. Em primeiro lugar, você já deve ter observado que quando chega o tempo do inverno, o tempo da chuva, as pessoas elas ficam mais dentro de casa, as pessoas ficam mais acamadas, as pessoas ficam mais entristecidas, as pessoas ficam mais caladas, porque a escuridão, porque a falta do sol gera esse comportamento nas pessoas, nos animais e até mesmo nas plantas. Portanto, o sol é uma grande fonte de vida e de liberdade. É porque o sol proporciona a alegria e a liberdade. E agora,
nós vamos percebendo que muita gente vai até as farmácias, compra muita vitamina D, muita vitamina C, inclusive tem até uma pesquisa que diz que os laboratórios pagam muito para as farmácias que mais vendem essas vitaminas, é tanto que elas ficam lá bem expostas para você tomar vitamina D, e nós temos a maior fonte de vitamina D, que é o sol. Isso já é muito conhecido, mas vale a pena a gente pensar aqui nos benefícios dessa vitamina para o nosso organismo. Em primeiro lugar, o sol, ele melhora a resposta muscular. Nós sabemos que os nossos ossos, eles, para serem resistentes e saudáveis, eles também precisam de músculo para o fortalecimento dos ossos. E o sol, ele traz essa fortaleza, essa melhora para o nosso corpo. Por isso que uma pessoa que anda mais, uma pessoa que anda de bicicleta, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que faz academia ou que trabalha no pesado, vamos dizer assim, ela tem uma musculatura mais enrijecida e, por isso, automaticamente também ossos mais fortalecidos. A vitamina D que vem do sol diminui a pressão sanguínea também. É tanto que o próprio Conselho de Nutricionistas já constatou que no inverno, que é o tempo mais frio, com menos sol, onde as pessoas ficam mais quietas dentro de casa, elas comem mais massas, comem mais calorias e fazem menos exercício. E, consequentemente, a pressão arterial, ela tem uma alteração muito grande. Daí que os grandes números de AVC, de infarto, acontecem nesse período de inverno. Então, o sol, a vitamina D, vitamina D3, que vem do sol, diminui a pressão sanguínea. Melhora a nossa imunidade. Nunca se falou tanto em imunidade como se tem falado hoje, depois dessa Covid-19, tá? De fato, o sol, eu sempre gosto de falar para o pessoal que trabalha comigo, para tomar sol todos os dias, todos os dias. Eu tomo sol depois, ou antes do almoço, uma meia hora, 20 minutos, ou após o almoço, aquele sol bem quente mesmo, para poder fortalecer a musculatura e também melhorar a imunidade. E faz um bem muito grande, fortalece nossos ossos. Eu não sei, acho que vocês não sabem, mas há 6 anos, eu tenho hoje 52 anos de idade. E há 6 anos, eu senti uma dor no joelho e fui fazer uma série de exames e deu um tumor no joelho. O tumor já estava com 3 centímetros e antes da cirurgia já estava com 6 centímetros o tamanho do tumor. E eu fiz a cirurgia, tirou o tumor, colocou uma massa de cimento no lugar, e depois de 2 meses, eu escorreguei numa toalha molhada, que estava no chão de uma casa, e caí, quebrei o fêmur e o joelho, onde havia sido feita a cirurgia. Fiz vários exames e a vitamina D estava muito baixa mesmo. Fiquei 2 anos fazendo fisioterapia, pilates, isso e aquilo. Depois que
eu estive com uma médica e ela disse, olha, não é bom tomar vitamina D de laboratório a vida inteira, tem que parar um pouco, porque a vitamina D, se a gente toma sempre, 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 ela não é igual a outros medicamentos que o nosso organismo elimina fácil. O organismo pode ficar muito intoxicado e gerar outros problemas. Então, a partir daquele momento, eu eliminei a vitamina D que eu estava tomando, passei a tomar o sol diariamente, porque eu estava o quê? Eu fiquei 8 anos no seminário estudando, depois mais 15, 16 anos de padre, escritório, casa, sombra, sombra, sombra. Meus ossos enfraqueceram. Então, eu não tinha mais vitamina D suficiente para o meu organismo. Já o meu pai, com 80 anos, 85 anos, 86 anos, tem vai fazer 4 anos que isso aconteceu com o meu pai, né? Mais velho que eu. Como ele mexe na horta lá em Petrolina, Nordeste, aquele sol muito quente, todos os dias, ele andando comigo numa de minhas férias, que lá eu estava, ele tropeçou, caiu, arranhou o joelho, ele só limpou o joelho e não teve nada. Por que que os ossos dele, mais velho, estavam mais fortalecidos que o meu osso, que é mais novo? Por que que não quebrou nada dele? Por causa do sol. A vitamina D que o sol traz para nós. Então, eu observando tudo isso e ouvindo outros especialistas na área, passei a usar mais o sol de forma constante e os últimos exames que eu fiz, a vitamina D está muito boa, graças a Deus, e eu me sinto muito bem mais fortalecido tomando sol. Então, ele tem essa importância de melhorar, de fortalecer os nossos ossos, melhorar o humor, porque sol é alegria, sol é prazer, sol é lazer, sol é diversão, sol é vida. O sol elimina, ou a vitamina D, né, vinda do sol, elimina fungos, bactérias, frieiras. Então, as pessoas que têm as unhas dos pés, sobretudo, que muita gente usa sapato o dia inteiro, tênis, e não tem muito tempo de usar o sol, você colocar ali na sua unha alguma essência de óleo e pelo menos 20 minutos de sol todo dia você tomar, acaba com a frieira, acaba com a bactéria, acaba com o fungo que a pessoa tiver. Também o sol, a vitamina D, melhora a respiração, sobretudo em pessoas que têm problema de bronquite e asma. Vocês sabem também que no inverno é o período que mais as pessoas que têm problemas respiratórios passam mal. Por quê? A resposta está aí, você já sabe. Então, uma pessoa que tem bronquite, asma, dificuldade de respiração, rinite alérgica, ela com um óleo essencial e o sol é perfeito para a qualidade de saúde dessa pessoa. O sol diminui o colesterol. Eu fico vendo que quando eu vou ao sol, eu conto no relógio, 5 minutos depois que eu estou ao sol, eu já começo a transpirar, suar, e aquilo tudo é o nosso organismo que vai liberando as toxinas. Depois tomo uma ducha e está feito, né, a purificação da pele. O sol melhora também o trabalho cardiovascular, porque melhora a circulação sanguínea, e ainda o sol faz produzir alimento, fruta, verdura, cereais, tudo aquilo que a gente consome. Tem que ter chuva, tem que ter água, mas tem que ter, sobretudo, sol. Se não tiver sol, a terra não produz o suficiente para a nossa vida. Até na construção civil, o sol é fundamental, certo? Num prédio que eu conheci aqui na região de Minas, um prédio caiu, 3 andares o prédio caiu.
foi fazer a perícia, tudo estava perfeito, tudo estava legal, tudo estava muito bom. Mas constataram apenas uma falhazinha no prédio, que ele tiraram as escórias dele, faltando 5 dias que ele ainda tinha que ter para tomar sol. E quem já foi até a roça sabe, quando a gente acha um osso de um animal ali que morreu há muito tempo, aquele osso está duro. Por quê? Por causa do sol. O concreto fica melhor por causa do sol. E assim por diante. Então, o sol, ele ajuda e muito. Tá? Olha aí a imagem de quem tem osteoporose, o osso enfraquecido, ele vai criando aqui como que vai ficando uns buraquinhos dentro do osso, tudo falta de vitamina D, tudo falta de sol. Esses menininhos que nascem não pode tomar sol. O pessoal que acha que só deve tomar sol quando vai à praia ou quando vai à piscina. Tá bom, mas o melhor mesmo é o sol diário, tá? O sol faz muito bem para os ossos. Eu não vou falar muito, porque além de vocês não estarem me vendo, palestra também virtual, dizem que não é bom passar de 1 hora, né? Mas daqui a pouco vocês terão um momento para fazer as perguntas e nós temos ainda uma outra informação que é tirada de uma entrevista feita com o Dr. Cícero Coimbra, onde ele tem uma experiência com pessoas com esclerose múltipla. E ele diz que quase 5.000 publicações científicas no mundo falam dos benefícios da vitamina D também no tratamento da esclerose múltipla. Uma doença que atinge vários pontos do sistema nervoso central, porque o sol também é importante para o nosso sistema nervoso central. E as manifestações, elas são diversas, né, de acordo com a pessoa. Algumas perdem a visão, outras têm uma paralisia nos braços ou nas pernas, e algumas perdem também o controle até de urinar e até das fezes. Além disso, aí só para mostrar o sol, né, que produz o alimento para nós. Mas nós precisamos não somente do sol enquanto produzir alimento, enquanto gerar em nós vitamina D, vitamina D3, melhorar a nossa saúde, mas também a gente precisa da luz como a principal fonte de vitamina para a nossa espiritualidade, né? Porque Deus é luz. No começo, na Terra, a Terra era vazia, só tinha trevas, vento impetuoso, pavor, medo, né? Quer dizer, se a gente tivesse lá, teria medo, mas a gente só veio a existir depois da luz, justamente para a gente não ter tanto medo. E vendo este mundo, esta terra vazia, cheia de trevas, é que Deus diz que a luz tinha que existir. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, a primeira fonte de vida, não tem como esconder isso, é a luz mesmo, é o sol. É o sol. Sem ter luz, não se vive. Tem que ter a luz do astro, o astro-sol, e também a luz divina, que é o próprio Deus, né, na nossa vida. É a luz que dá cores às coisas, né? Não existe roupa amarela, verde, não existe mesa, carro branco, vermelho. O que existe é o sol, o que existe é a luz. Se não tiver luz, tudo fica escuro. E a gente não vê as cores das coisas, porque as coisas em si, elas não têm cores. A cor, propriamente dita, está na luz. Uma pessoa sem luz é uma pessoa sem brilho, é uma pessoa sem condições de animar aqueles que estão perto dela. Quando perdemos o brilho
da vida, perdemos também a boa qualidade da nossa saúde. Nosso olhar fica opaco, nosso olhar fica triste, nossa fala fica trêmula e nosso corpo fica sem iniciativa. Sem a luz, a terra não produz nada, e sem a luz aumenta também o índice de depressão, de angústia, de tristeza. Nos tornamos frágeis e doentes. Sem a luz, a vida não tem graça. Porque a gente sabe que o bicho, o inseto, o escorpião, a barata, o rato, a cobra, a serpente, a maioria desses animais, desses insetos, procura lugar escuro. Ali está o perigo. Então, a luz é o lugar da certeza, é o lugar da garantia, é o lugar da felicidade. E Jesus, não é à toa que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Era isso que eu tinha para hoje. Perguntas? Aliás, deixa eu ver aqui. Nós temos no chat apenas uma pergunta, Padre Parcival. Mas aí a gente abre nesse primeiro momento para as pessoas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí podemos ter uma rodada aí, 3 perguntas, que aí o Padre Parcival já responde, depois a gente pode estar vendo outras. E aí a gente já pode ver essa da Adriana Alves, que está no chat. Ela diz assim, as pessoas que dizem que não, né, há pessoas que dizem que não é bom tomar sol com protetor solar. Qual a melhor maneira de tomar sol? Essa E aí pergunta é fica essa boa. pergunta aí, eu não sei se o Padre Pascal já quer responder essa, se a gente pode fazer outras e você já responde todas, acho melhor, né? Talvez alguém tenha mais alguma. Aí a gente ouve mais umas 3 perguntinhas e aí depois você responde e aí depois, se mais alguém tiver alguma, a gente faz outra rodada. Ok, pode Quem ser. teria mais alguma pergunta? Sobre o conteúdo passado, né? Quando ele vai falar, mostrou aí a grande importância do olho, né? Que mostra nosso corpo, que vê todos os nossos órgãos, né? Através, né? Da íris do nosso olho. E também a grande importância, né? Da tomar sol para vitamina D. Se a gente tem alguma dúvida, quer tirar alguma, né? Fazer alguma pergunta, pode ser nesse momento. A Penha, fala, Penha. Boa noite. A pergunta que eu tenho é com relação aos olhos. Foi demonstrado, né? O padre demonstrou aí através da palestra diversas formas de enxergar a doença através dos olhos, né? Que são as manchas, né? A mancha que às vezes está na parte de cima, às vezes na parte de baixo, esses anéisinhos brancos, né? Em volta do olho. Eu queria perguntar para ele, e quando a gente já não está enxergando? Né? Porque aí foi coisas visíveis, mas quando a gente já tem necessidade de utilizar óculos, isso está dizendo mais alguma coisa, além de não estar enxergando? Sim, aí nós temos agora a Tereza, que está pedindo a fala também. Faz a sua pergunta, Tereza. Tereza tinha pedido. Não? Então, nós temos mais uma perguntinha aqui, padre. A pessoa está dizendo assim, né, que teve câncer de pele e o médico disse para tomar sol somente cedinho, e também com o uso de camisa com filtro solar. Aí como é que ela vai, né, resolver esse problema? Como é que ela teria que fazer? Aí tem perguntas dizendo, né, qual o melhor horário para tomar sol, que está dentro, né, da pergunta da Adriana, quando ela pergunta também, né, como tomar sol, né?
Sou amiga do Padre Antônio. Você, isso aqui já, né, coisa pessoal, depois a gente vê, né? Qual a relação com alguma doença, né? Tem o olho grande. Então, nós vamos ver a questão do sol primeiro, depois a gente responde essa da Eliane, que é sobre, né, a questão do olho, né? Aí vamos ver a questão da vitamina D aí do sol, e as perguntas que foram feitas. Ok. A melhor forma de tomar a vitamina D, o sol, é mesmo sem o protetor solar. Agora, o veneno está na dose. Uma pessoa branca, uma pessoa da pele mais clara, ela basta tomar 10 minutos de sol ao dia, 10 a 15 minutos no máximo, sem protetor solar. Agora, o resto do tempo, aí ela pode usar e deve usar, se ela vai tomar mais tempo, vai ficar mais tempo exposta ao sol, aí ela deve usar o protetor solar ou uma roupa que ajude, né, um chapéu, óculos, tudo, que ajude a não prejudicar a sua saúde com os raios ultravioletas. Mas 10 minutos, 10 a 15 minutos é o tempo suficiente para a gente tomar, para a gente ficar abastecido com vitamina D. Eu tomo, como eu sou mais negro, eu tomo vitamina D de 20, no máximo 30 minutos. Agora, se eu tomar todo dia, porque tem dia que chove, né? Tem dia que nem dá para sair para tomar banho de sol. Mas quando tem todos os dias, quando eu vejo que a semana tem sol todos os dias, eu tomo apenas de 10 a 15 minutos. Quando eu vejo que só tem sol de vez em quando, aí de vez em quando eu aproveito e tomo de 20 a 30 minutos de sol. Mas não precisa, outros médicos indicam 15 minutos de sol diário sem protetor solar. Se a pessoa já teve câncer de pele, ela, de 5 a 10 minutos diário, vai ser benéfico para essa pessoa. Tá? O que ela não pode ficar exposta ao sol o tempo todo, mesmo com protetor solar. Ficar muito tempo é perigoso. E outra coisa, o sol é o melhor horário que aqui no nosso país, que é um país tropical, costuma ser de 9 às 16 horas da tarde, para absorver a vitamina D. Porque mesmo que a pessoa tome suco de laranja, de frutas, ou mesmo que se tome vitamina de laboratório, de médico, se ela não tomar sol, o organismo não vai absorver aquela vitamina D que ela tomou. Então, de um modo ou de outro, a gente precisa da vitamina D, do sol. Não tem que ser também necessariamente o sol, porque às vezes a gente imagina sol, apenas aquele sol que brilha, que queima, não. A claridade fora da casa, fora do quarto, é sol. Né? Ali tem sol também, tem vitamina D para a gente tomar. Então, esse horário, a partir das 9 horas, quem está no Nordeste, no Norte, que eu acho que tem diferença até de alguns de fuso horário, outro de aparecimento do sol, e para quem está no sul, sudeste, a partir das 10 horas é o melhor horário até às 16 horas. Mas nunca passar de 15 minutos se a pessoa ela faz o uso diário. Também, olha, esses 10 ou 15 minutos é tão importante que se a pessoa tiver até seborréia, cabelo caindo, caspa, tudo isso também o sol resolve. Eu tenho isso por experiência própria, meu cabelo vivia caindo, já estava tendo as duas entradas de um lado e de outro. Há mais de um ano,
que eu posso pentear com o pente mais fino que tiver, não cai mais o meu cabelo. E eu não comprei shampoo para cabelo, eu não fiz nenhum tratamento para cabelo, simplesmente tomei o sol sem o chapéu. Então, tomando sol sem o chapéu, transpira o couro cabeludo, logo em seguida, vou tomar o banho, e aí o cabelo parou de cair. Não sei se eu respondi para quem fez as perguntas, ou se ainda ficou na dúvida. Eu acredito que sim, padre, foi muito claro. E aqui está a contribuição da Adriana Alves, que ela diz assim, que algumas pessoas, né, segundo algumas informações, o protetor solar, uma boa parte deles tem grande quantidade de alumínio, e isso provocaria câncer. Então, ela está nos ajudando a entender isso, né, que o protetor solar nem sempre ele é saudável para a nossa pele, né, ele pode prejudicar também, né? Até porque a gente vive no mercado, mercado que quer comprar saúde. Então, o investimento é muito grande de laboratórios. Existem hoje os protetores naturais, orgânicos, veganos, que ajudam muito e que vale a pena também a pessoa tomar o conhecimento para fazer o uso, né? Porque muitas dessas coisas, creme para pele, shampoo, protetor solar, muitas dessas coisas terminam adoecendo a pele da gente também. Ok. Então, e agora sobre a questão, né, o assunto sobre nossa íris, né, o olho aí que nos ajuda a entender, compreender, né, todas as situações do nosso corpo. Deixa eu ver quem foi que colocou aqui logo no início. Quando não está enxergando. Acho que foi Adriano, não. Foi alguém que disse que já curou, eu não peguei o nome, já curou cólicas menstruais através da iridologia, né? A iridologia profunda. Então, já ajudou a curar as cólicas menstruais. Então, isso é muito bom, né? Saber disso. E aí a gente tem uma pergunta aqui bem interessante. Através da íris, é possível descobrir se uma pessoa tem carisma e até mesmo se é sábia? Interessante, né? E aí, só mais uma que aí você já responde todas, né? A pessoa diz assim, eu tenho o olho grande, arregalado. Qual a relação com alguma doença? Eu não sei se você vai, né, poder responder, mas ela está, né, trazendo a característica do olho dela e quer saber se, né, qual relação teria, né, como que ela poderia descobrir alguma doença. Então, aí você pode estar respondendo para ela sobre isso. Ok. Vamos voltar lá. Quando não está enxergando, quando a pessoa não está enxergando, aí a iridologia, ela não dispensa o oftalmologista, né? Precisa ter um especialista também, um médico, para poder ele fazer o análise, que hoje já tem muitos oftalmologistas que também são iridólogos, até para poder fazer um diagnóstico bem mais acertado. A pessoa ela não enxerga, mas o iridólogo enxerga o olho dela e vai poder perceber ali o que é patologia orgânica do próprio olho e o que é patologia dos órgãos que não são o próprio olho. Ele vai poder fazer essa distinção até com as novas tecnologias que se tem hoje, de foto, de imagens. Hoje em dia pode ser até virtual, a pessoa tirar a foto e o especialista fazer essa análise, tá? Mas ficaria muito difícil dizer que só pela iridologia
a gente se tenha uma resposta para a pessoa que não enxerga mais. Tem que somar o iridólogo com também o oftalmologista. O olho grande arregalado, necessariamente não significa doença. É uma personalidade que a pessoa tem, né? É próprio da anatomia da pessoa. Assim como alguém pode ter a orelha grande, pode ter o nariz grande, né? Pode ter a boca grande, o pescoço mais comprido. Faz parte da nossa anatomia humana. Tudo em nós é perfeito. Quando eu falo, agora, existe o olhar que caracteriza uma anormalidade psíquica mental, que é quando a pessoa está com o olho como se o olho estivesse saindo para fora do globo, do rosto da pessoa. Sobretudo, isso acontece com os dependentes químicos, alguns dependentes químicos, algumas pessoas que fazem tratamento psiquiátrico. Quando elas estão em crise, o olho delas se transforma de uma maneira que é impressionante a gente ver o olho daquela pessoa. Ou quando a pessoa tem um problema neurológico também, quando ela desmaia, que antigamente diziam até que era o espírito que baixou na pessoa e ela ficava com o olho arregalado e o olho quase que saía. Então, cada caso é um caso, tem que analisar. Agora, a pessoa pode ter o olho grande arregalado porque é a constituição dela, é o charme dela, e com isso ela consegue ver bem melhor as coisas também, né? Ainda sobre o olho, se a pessoa tem carisma, né? Se pelo olho dá para saber se a pessoa tem carisma e se é sábia. Olha, a sabedoria e carisma é algo muito difícil de a gente analisar pelo olho. Por quê? Porque o olho, se uma pessoa for bem especialista em olho, não do ponto de vista oftalmológico, mas do ponto de vista psíquico e iridólogo, e também o pessoal do RH, do setor de RH, o nosso olho, a gente pode usar o que a gente chama de mecanismo de defesa, de tal modo que a gente engana qualquer um pelo olhar. Tá? A gente tanto pode acertar a fala de uma pessoa numa entrevista, como a gente pode errar os extremos. Por quê? Numa entrevista, a gente pode perceber pelo olhar se ela está falando a verdade ou não. Mas também pelo olhar e pela fala, a pessoa, ela demonstra ser uma pessoa culta, uma pessoa honesta, uma pessoa importante. Aí você vai e contrata aquela pessoa, ou casa com aquela pessoa, se relaciona com aquela pessoa, depois vai dizer, pô, como que eu me enganei? O camarada, ou ele ou ela, me enganou completamente, porque ele falava para mim com um olhar que eu acreditei. Certo? Então, não tem como saber se a pessoa é sábia ou não, tem carisma ou não, pelo olhar. Porque aí o olhar pode ser um mecanismo de defesa que pode enganar a pessoa. Ok, para participar, obrigada pelas respostas. Aí está aqui a Adriana também contribuindo, dizendo que depois que ela parou de usar óculos de sol, ela diminuiu bastante a questão das infecções nos olhos, né? Então, né, cuidar aí com os óculos de sol, que também muitos não faz bem, né? Aí a gente tem aqui a Maria dos Anjos, que pediu para falar, e a Eliana também, que pediu, né? Levantou aí a mãozinha para falar. Vocês teriam pergunta ou queria contribuir? É pergunta. Maria dos Anjos? É uma pergunta. Sim. Eu queria só saber do padre, boa noite em primeiro lugar para todos, se todo tipo de comportamento que os olhos revelam, se tem tratamento. Tem. A Tem outra Eliana, pergunta? quer fazer pergunta, Eliana? Teria pergunta também?
Não, né? Então pode responder, Padre Parsifal. Tá. Olha, em primeiro lugar, a personalidade, o comportamento que o olho revela, não significa doença. Significa o jeito da pessoa ser. Ninguém vai mudar o jeito da irmã Graciana ser, porque ela é daquele jeito. Se for olhar o olho dela, ela vai ter uma personalidade que aqui eu não vou revelar, por questão ética, mas ela tem uma personalidade que é dela, né? E então, mas o que acontece é o seguinte: se a minha personalidade, porque existe também uma outra personalidade que o olho revela, que é chamada ponta de lança. A ponta de lança é uma pessoa que dá umas flechadas, que com a fala dela ataca você e te derruba. Uma fala dela, basta uma fala. Por isso que chama ponta de lança. Mas que não é doença. É o jeito da pessoa ser. Agora, sinto uma flor que tem hora que está bem, tem hora que está mal. Está deprimida, está alegre. É artista, está carente. Reclama porque você não agradeceu o que ela fez. Depois você tem uma personalidade corrente que vai e produz ou arrebenta tudo. Derruba a barragem e polui todo o Rio Doce, etc. Então, o que tem que fazer? Quando eu sei que eu sou desse jeito, quando eu tomo consciência que eu sou assim, aí eu procuro ajuda. Para quê? Para que a minha personalidade não estrague nem a minha felicidade, nem a felicidade do outro. Mas para que eu possa saber me comportar diante das situações da vida. Né? Por exemplo, a minha personalidade, de mim eu posso falar, eu tenho uma personalidade corrente. E só para dar um exemplo, com essa nova onda da Ômicron, aqui na região, mais uma vez foi orientado o distanciamento nas igrejas, nos bancos, isso, aquilo, naquilo. Aí tá, eu fui para a missa. Chego lá, a equipe de acolhida botou uma fita zebrada no meio dos bancos, na fileira, para sentar uma ponta ou outra ponta. E eu chego lá e encontro um senhor de idade, brabo, muito revoltado, antes de começar a missa, sem querer entrar na igreja. E ele disse: padre, me diz uma coisa, essa fita vai acabar com a Covid? Essa fita vai acabar com a doença? Precisa de um negócio desse? Por isso que o povo está saindo da igreja. Ora, eu, como personalidade corrente, a minha vontade era dizer para ele o seguinte: olha, senhor, não fui eu que criei o vírus, não. O senhor está falando como se eu fosse responsável pela Covid, não fui eu que criei, não. Nós estamos criando normas de proteção, mas não fui eu que criei. Bem, isso é o que eu pensei em falar para ele. Né? Porque a minha personalidade, a forma como ele se dirigiu a mim, me deu chance para isso. Mas aí eu respirei fundo e pensei: não, ele veio rezar. Eu não vou deixar o homem mais nervoso do que o que já está. Aí eu falei para ele: realmente não acaba, porque essa Covid é só tomar vitamina D, tomar muito sol e a vida vai melhorar, tá? Então, se o senhor quer ficar perto da sua esposa, fica, não tem problema nenhum. Se tiver problema entre vocês mesmos, e pronto. Entendeu? Por que eu fiz isso? Porque eu me conheço a minha personalidade. Mas se eu não tivesse consciência disso, eu ia até começar a missa já brigando com o devoto lá, que queria uma satisfação. No final, ele que ficou mais calmo, né? Então, a personalidade, quando a gente tem conhecimento, é para a gente se comportar de forma que isso não atrapalhe a qualidade de vida da gente, mas que não é doença. Obrigada. Desculpa, eu gostaria de fazer aí da pergunta, não sei se está me escutando agora. Sim, Eliana, pode dizer. Olha, me desculpa, boa noite a todos. Eu gostaria de saber, porque tem pessoas que a pálpebra caem, né, se fecham, é um mecanismo de defesa ou alguma outra coisa?
né? Que às vezes os olhos se fecham enquanto está falando. Não sei se tem alguma coisa a ver. Muito O Padre obrigada. Parcipal, eu acho que uma outra da Socorro talvez vai na mesma linha. Ela perguntou aqui, quando os olhos da pessoa são inquietos, os olhos não conseguem fixar na pessoa com quem está falando. Eu acho que talvez está na linha dessa pergunta da Eliana aí, poderia estar juntando, né, fazendo a resposta aí para elas. Obrigada. A pessoa está inquieta e não fixa o olhar em quem está falando, é isso? Isso, sim. Vamos lá pela pálpebra, né? Essa pergunta da pálpebra, ela é muito interessante, porque aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Eu não só percebi, como eu senti a pálpebra estar como que trêmula. E eu fui olhar no espelho e eu vi que estava para baixo a pálpebra. E tudo que acontece com a gente precisa se autoanalisar também. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E eu vi que era por causa de um estresse que eu estava. Então, porque tem estresse, eu não sei se vocês devem saber disso até mais do que eu, né? Porque aí vocês têm muita experiência de vida e de profissão nas diversas áreas, mas eu não sei se vai ter aquele retiro em julho aí no Centro de Vida Madre para Clarice, mas se tiver, eu acho que vou combinar com a irmã para a gente conversar sobre isso também. O estresse ele se manifesta desde a pálpebra de um olho, isolado, somente ali, até um dedinho do pé. O dedo do pé queima, a sola do pé queima, não é esporão, é um estresse. Ou a pálpebra cai, ou ela treme, ou ela fica tipo roxa, como se a pessoa não tivesse descansado durante a noite. Então, pode ser um estresse. E por isso que o sol e a vitamina D é boa, porque desestressa. Quando a gente fica 10, 15 minutos ao sol e depois toma aquele banho de 1, 2 minutos, precisa ver como que o corpo da gente se torna outro. É diferente. Então, tem a ver com estresse ou tem a ver com a carência de vitamina, porque a imunidade, quando a imunidade da gente está baixa, tudo baixa. Tudo baixa. Baixa a pálpebra, baixa o desejo sexual. Disso eu nem falei para vocês, porque né, minha cara não apareceu, mas eu ia falar também que a falta de imunidade boa que a gente recebe do sol, quando a gente não tem a imunidade boa, a pessoa fica com frieza sexual, fica com falta de desejo, falta de libido, porque tudo isso é carência de vitamina D também, e outros problemas de próstata, ovário, por aí se vai. Então, isso interfere também no olhar, no olho, na pálpebra. Ou pode ser, se não for estresse, vamos imaginar que é uma pessoa toda zen, faz yoga, faz meditação, tem uma vida tranquila, não tem problema nenhum com a família, tem dinheiro na conta, dinheiro bom, uma boa receita, e isso acontece, ela pode ser também que ela esteja usando algum óculos já mais vencido há mais tempo, e isso também prejudica a pálpebra. E acho que tinha outra ligada a isso, né? Outra pergunta. Quando olha fixo na pessoa, né? Quando a pessoa está conversando e não olha bem para outra, não tem um olhar, não se fixa na pessoa, é isso? O olhar inquieto, né, que não fixa, né, quando está falando, né, não tem coragem de olhar para outra pessoa. Aí precisa ver a faixa etária da pessoa, né, criança, adolescente, jovem, adulto, porque as várias faixas etárias da nossa vida nos escondem problemas, faz esconder problema, e é melhor não olhar para a pessoa, é melhor não fixar o olhar na pessoa. Então, se é
adolescente, se é jovem ou se é criança, ela esconde diante disso algum problema. E um dos problemas pode ser o medo de revelar, o medo de responder, o medo de errar, o medo de ser punida. Então, tudo isso vai se manifestar no comportamento do olho. O olhar ele não se fixa. Ou pode ser um problema neurológico, onde a pessoa pode ter um déficit de atenção muito grande e não consegue se concentrar. Aí é problema que teria que ver com o neuro. Ok, obrigada. Teria mais alguém que quer fazer alguma pergunta, que tem alguma dúvida? Se tiver, pode se manifestar. Dona Bel, a senhora está dormindo, Dona Bel? Alguém quer perguntar, quer falar mais? Sim, levantou a mão aqui a Maria. Geraldo. Isso, fala aí, meu filho. O meu filho, ele nasceu com uma síndrome de Duane, que é congênita. E ele deixou de aprender algumas coisas, tipo assim, o violino, porque o olho dele ele não vira quando ele é criança. A gente não deixou ele ter uma moto, porque o olho ele não vira. E ele, até para dirigir um carro, às vezes ele tem que deitar em cima de um volante para olhar, porque às vezes o olho dele não vira. E não é aconselhável fazer cirurgia. E não sei o que a gente pode fazer por ele, sabe? Você tem uma ideia? Você já ouviu falar dessa síndrome de Duane? Não, eu nunca ouvi falar nessa síndrome, né? E qual é a idade da pessoa? Hoje está com 30 anos. Sei. Mas ele fez exercícios com o olho, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, que a gente descobriu, achou que fosse estrabismo, mas não é estrabismo, porque ele fez o exercício tampando o olho, mas corrigiu a visão, mas a estética não. A estética não, ele não corrigiu. E vai levando, assim. É porque a questão não está no olho, né? O olho só... Bem, no caso dele, teria que ver, e já tem, né, o diagnóstico, está ligado ao sistema nervoso central, né? Que é o que comanda também o olho, né? Então, agora tem uns que a gente chama de... Às vezes pula o olho. Olha o que o senhor falou em pulo. Aí eu lembrei, porque às vezes o olho pula. Ele fala, acontece muito do olho pular. Ficar tipo tremendo. Isso. Então, agora o que pode complementar o tratamento que faz são os fitoterápicos para ansiedade, né, para harmonizar o cérebro da pessoa. Então, tudo isso vai ajudar, mas não é a cura, né? Não se trata da cura, porque tem um outro especialista. Tá. Obrigada. Obrigada. Ok. Para a gente fechar, né, esse nosso momento, a gente tem aí a Marli, que pediu a fala, e também a Adriana. Então, nós vamos ouvir as duas, aí depois o padre principal já faz a sua fala final, né, já encerrando para a gente fechar o nosso encontro de hoje, tá bom? Marli. Boa noite, padre. Boa noite. Olha, padre, eu já comentei isso com a irmã, inclusive na live. Eu tenho os olhos bem azuis. E quando eu estou feliz, esses olhos ficam muito azuis. E quando eu estou triste, eles ficam cinza. Isso é mito ou é real? É real. Porque é real porque o nosso corpo, ele muda até a cor da pele.
conforme a reação química que a gente tem de determinadas questões. Por exemplo, a gente é amarela, quando está com ele, fica amarelo, ou a gente fica com o olho vermelho quando está com raiva. Então, o emocional que nós temos é capaz de transformar a cor de nossos órgãos. Então, muito obrigada. Na... Uma boa noite. Boa. Adriana Alves, você quer perguntar? Falar alguma coisa? Eu queria só primeiro agradecer, acho que as informações são boas. Essa questão do sol, né? Eu tomo bastante sol, mas não tanto quanto deveria. Agora eu tive que retirar um implante, vou ver se eu posso ou não fazer outro implante. Aí eu lembrei que eu vou tomar mais sol para garantir o fortalecimento dos ossos. Quem sabe vai criar mais osso, né? Para ajudar aqui a fazer. Mas eu queria dar uma dica para Maria Sanoni. Eu fiz um workshop uma vez com os exercícios dos olhos. Tem a Tatiana Gebrael, aqui em Minas também tem a Alja Lhamas, e foi ali que eu parei de usar óculos de sol, e eles têm uma técnica muito legal, que é a partir do Meishened, que ele não enxergava, foi tirar a carteira funcional depois de 15 cirurgias, só fazendo exercício com os olhos. Então, eu sugiro para você procurar a Tatiana Gebrael, ela vai te atender, também consulta online, ela é de São Paulo, mas, assim, tem resultados fantásticos, vale a pena, que ele pode ter boa recuperação, não, né, ajudando ele mais a fortalecer os olhos. Então, só ele, como todos nós, né? E agradecer aí, Parsifal, as informações. Sou daqui de Vespasiano e tenho amigos que fizeram o curso com você há uns anos atrás, aqui da comunidade. Oh, que bom. Ok, obrigada, Adriana. Padre Parsifal, o Tiago está perguntando aqui o curso, né? Qual o curso de terapeuta em iridologia que você formou, né? Onde é que foi e onde é que se encontra, né? Onde é que se recomenda esse curso, né? E uma outra questão que eu, né, quero ver contigo é assim, eu já ouvi uma palestra do Dr. Laim Ribeiro, e ele diz que após tomar o sol, né, para que a pele absorva a vitamina D, não se deve, antes de 6 horas, não se deve tomar banho com sabão, né? Usar o sabonete. Pode até molhar a pele, mas não usar o sabonete. O que você diria sobre isso? Então, é para a gente fechar já essas questões. Eu não sei, irmã, se você só tem aí o controle de quanto tempo tem no sistema aí, se é mais de 2 horas, não vai cair daqui a pouco, né? Não, a gente fecha, dá para fechar, viu? Dá, termina aí rapidinho, a gente já termina agora. Bem, em primeiro lugar, eu tomo banho com sabonete antes do banho de sol. E depois do banho de sol, eu não tomo mais banho com sabão, é só água mesmo, só para tirar as toxinas da pele. Porque, de fato, o sabonete ou o sabão terminam tirando um pouco do efeito daquilo que você recebeu. Tá? Então, isso procede. Não é bom tomar o banho mesmo, não. O banho sábado, o banho do dia a dia. Banho de sábado. Isso. Sábado. Oi. Sim, aí sobre o curso, você recomenda ao Tiago alguma faculdade, algum local para esse curso? Então, vem, deixa aqui na porta. Estou escutando. Existe. Eu fiz faz muito tempo em Belo Horizonte, mas hoje em dia já tem curso bem melhor em Curitiba, São Paulo. É só vocês darem uma olhada no Google, vão achar vários cursos bons de iridologia. Onde eu fiz em Belo Horizonte já não existe mais, a instituição já foi extinta, né? Nem sei o que fizeram dela. Mas em Curitiba é onde mais encontra esses cursos muito bons de iridologia, sobretudo na própria faculdade de medicina costuma ter, cursos chamados cursos de extensão.
Ok, então nós vamos, né, terminar por hoje, né, foi muito bom ouvir o padre participar, gratidão, né, muito obrigada por ter contribuído, ter, né, esclarecido tudo isso para nós, acredito que todo mundo agora, ó, pode dar uma salva de palmas para ele, né, esse agradecimento, e obrigada a cada uma de vocês que se conectaram, que estiveram nesse momento, né, o Centro de Vida agradece. E nós estamos aqui de portas abertas para quem quiser fazer a experiência do retiro holístico. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima noite e até quinta-feira, onde vamos ter mais um momento, né, mais uma live para a continuação das nossas 7 portas. Tá bom? Boa noite, um abraço. Boa noite, obrigada. Para cada Boa noite. Desculpa, eu não Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Obrigada, Padre Pascal. Passou muito rápido. Foi ótimo. Oi, mãe, eu ainda mandou, Abel. Ah, eu vi a Bel aqui. Abraço a todos.